compreender esse aspecto da teologia, ou seja, do mundo religioso, do mundo espiritual e do mundo psicológico, você vai observar que há também a filosofia da religião. Bem, eu quero com isso encorajar você a ler filosofia da religião, ler psicologia da religião, ler os fenômenos religiosos e ler também sobre esse aspecto da antropologia teológica do ser humano do ponto de vista da ciência teológica. Muito bem. Olha o seguinte, o que entender por psicologia da religião? Nessa definição que eu acabo de dar, você já começa a pegar essa palavra básica, entender. E você deve perguntar assim, como que eu posso entender mais do ponto de vista da psicologia a religião? O que essa ciência pode me ensinar? Então eu vejo a psicologia como uma ferramenta para nos ajudar aqui. Então eu digo o seguinte, os imperativos sociais do sistema religioso são vitais, são existenciais, são gregários, eles provocam uma espécie de sinergia também. São os imperativos. Quais são os imperativos? O respeito, o amor, a busca de santidade. Então, qual é o estudo do fenômeno religioso do ponto de vista psicológico? Como que estas emoções, esses afetos cristãos podem ser aplicados como princípios e métodos de uma forma científica? Como a gente entender o comportamento religioso do ser humano? Por exemplo, uma pergunta, por que o ser humano cria religiões? Quer como indivíduo, quer como membro de uma comunidade religiosa? Bem, basicamente, hoje, mais do que nunca, cresce a palavra espiritualidade. Hoje já se fala em espiritualidade e saúde física. A psicologia tem a ver com comportamentos espirituais e religiosos. Muito bem. Veja que conexão interessante tudo isso. Eu quero entender isso mais. Como que eu faço para entender isso mais? E aí eu usei uma outra palavra aqui, que é dinâmica. Eu estou dando ênfase nessas palavras porque elas são geradoras de conceitos. Elas vão virando categorias. Fenômeno humano. Pense no fenômeno humano e pense na dinâmica desse fenômeno humano. E aí nós temos que fazer o quê? A nossa parte, que é um estudo disso. O que eu concluo aqui? A dinâmica da experiência religiosa é fenômeno complexo. E tem aspectos universais e pode ser estudado do ponto de vista da psicologia e também do ponto de vista social, independentemente de qualquer ideia sectária. Isto é, você pode estudar isso sem se preocupar em qual grupo você está. A psicologia da religião pode estudar, por exemplo, uma seita ou uma outra religião. O que eu quero dizer para vocês é que há uma dinâmica de experiência religiosa que tem sido estudada pela psicologia. Por exemplo, vamos estudar a conversão. Por que as pessoas se convertem a um grupo? Quais são as características? Recentemente eu vi um estudo sobre religião feito na Noruega. Achei muito interessante que se preocupe no século XXI com isso como tema. E os resultados são fenomenais.
Por exemplo, a oração, qual a dinâmica da oração? A oração cada vez mais vai se tornando uma essência daqueles que estão tentando ajudar o ser humano, desde do psicológico. Há obras incríveis, por exemplo, a oração é a solução. Outro assunto, o ser humano busca sentido último para a existência. No mundo que temos vivido pandêmico e até pós-pandêmico, ou com novas pandemias, a morte se tornou essencial como referencial para as pessoas começarem a perguntar qual o sentido último da vida e da existência. Como eu vou pegar esses três aspectos? Qual? Conversão, oração e o sentido último da vida. Então isso faz parte da experiência religiosa e isto é essencialmente a mesma questão. Quer você estude o fenômeno no cristianismo, você pode também estudar isso no budismo, ou você pode estudar isso no hinduísmo, ou no judaísmo, ou em qualquer grupo. Você veja que são fenômenos, e aqui eu estou dando agora uma ênfase muito mais psicológica, para você ver que a psicologia tem muito a oferecer sobre esse assunto. Então, veja que são dinâmicas inspiradoras de sentido e essencial para estudos cada vez mais profundos. Vamos continuar nesse tema.